Essa palestra de agora será proferida pelo nosso irmão William Jacob, que é a primeira participação do MECESC, mas ele vai estar nos próximos 25 anos. Não vai dar conta de parar, né? Então, desejo a todos um bom evento. Qualquer dúvida, podem procurar a gente. Nós, da organização, estamos identificados pela essa camiseta, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um bom evento para todo mundo e a gente se vê por aí. Obrigada. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Cumprimento aqui também os internautas que nos acompanham pelo Web Rádio Fraternidade Divina, o Rubens, os amigos também do canal Alimento da Alma, que assistirão essa palestra quando ela for para o YouTube. Confesso que é uma alegria, que é um prazer, né, participar do MECESC, esse evento tão importante, tão tradicional de nossa região, que tem colaborado muito para a divulgação da doutrina, para o consolo dos corações aflitos, para a iluminação das inteligências sedentas do conhecimento. E estar aqui, para mim, confesso que é uma honra, confesso que assim, estou encantado com tudo que eu já vivi aqui. Cheguei ontem à noite e estou realmente maravilhado com a beleza deste local, mas também com o acolhimento das pessoas. E antes de entrar no tema propriamente dito, creio que muitos aqui já foram em pizzaria. Não vou dar caixa de bombom igual o Sérgio fez ontem, mas acredito que muitos já foram e talvez passaram por uma experiência curiosa, que é a gente senta na mesa, pede o cardápio e aí você tem a difícil decisão de escolher qual, porque se pudesse pediria todas, né? Pizzaria é um negócio tudo de bom. E você olha aqui, olha ali, fica naquela dúvida e de repente olha para alguma imagem que eles colocam ao lado daquela que vende mais, daquela que chama mais atenção, e muitas vezes você olha para aquela pizza, naquela foto exuberante que o garçom tira o pedaço do todo e puxa, e você percebe aquela mussarela derretida grudando com a borda e a fumaça, consegue captar até a fumaça na imagem, aquilo tudo muito bem colocado, tudo muito bonito, e você olha, chama o garçom e fala: eu quero essa. Aí o garçom atende o seu pedido, fala: só um minutinho. Vai, passa um certo tempo e de repente vem a pizza. Mas aí quando você olha para a pizza que veio, você não vê nem a fumaça nela. Você fala: mas está diferente, né? Mas eu queria essa aqui. O garçom fala: não, mas é essa aqui, que aquela ali é a expectativa. Essa é a realidade. Onde eu quero chegar com isso? Eu sou a pizza realidade de vocês. A expectativa era uma, só olha no cartaz, fala: mas esse rapaz não estava no cartaz, né? Esse rapaz aqui, acho que ele é um intruso. Então a realidade sou eu mesmo. Então agradeço e peço já de antemão a indulgência, né, a colaboração e a compreensão de todos nesses momentos que nós passaremos juntos falando de um tema muito interessante, que é sobre a morte. Nós temos uma frase que virou quase um chavão, em que nós dizemos que para morrer basta estar... Ninguém sabe nada aqui de espiritismo, que é antidoutrinária essa frase. Kardec repudiaria na Revista Espírita, talvez. Porque o correto é: para morrer basta ter nascido. Porque vivo estamos com corpo ou sem corpo. Mas eu entendo a proposta, é só para fazer uma pegadinha mesmo. Mas esse nascer, ele implica automaticamente, naturalmente, um morrer. Tudo que nasce, morre. Planta, animal e o homem. Nasceu, um dia vai ter que morrer. E essa transição de um plano para outro, ela gera muitas vezes dúvidas, gera uma insegurança, gera medo, o medo do desconhecido. E como disse o nosso irmão Daniel aqui ontem, muitas vezes o medo do conhecido, porque eu já conheço, e aí mesmo assim eu tenho um certo medo, e a gente fica em dúvida do que fazer.
Como me comportar? Que recurso buscar para trabalhar tudo isso em mim? E a gente tem que destacar aqui que o codificador Allan Kardec deixou algumas questões que nos ajudam, que nos esclarecem quanto a esse períodozinho em que nós deixamos este orbe e voltamos para o mundo espiritual, e que ele intitula Perturbação Espírita. Em que na questão 163, Kardec pergunta se a alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente, esse termo é importante frisar, consciência de si mesma. E a resposta é que consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. E Kardec, curioso que era, já pergunta imediatamente quanto ao tempo, quanto à duração, e eles respondem que isso varia muito, que pode ser de alguns minutos, horas, dias ou anos. Isso depende muito. Eu sempre gosto de destacar dois exemplos de figuras que passaram por uma perturbação, creio que rapidíssima, que é Caibar Schutel e Herculano Pires. Caibar Schutel, para vocês terem noção, quando ele desencarnou, o pessoal estava fazendo os preparativos do velório para que o corpo fosse velado, como foi na Câmara Municipal, porque Caibar foi o primeiro prefeito de Matão, então ele merecia, digamos assim, esse espaço lá para acomodar as pessoas, muito conhecido, muito querido, lá seria o local. Mas antes da família ir para o velório, estavam na casa do Caibar, conversando, dialogando, de repente um amigo seu, chamado Urbano, observa e vê Caibar entrando na casa. Mas não é possível que ele já passou pela perturbação e já está aqui. E Caibar começa a conversar com o Urbano e fala assim: eu preciso falar com o pessoal. Mas como assim precisa falar com o pessoal? Ele falou: eu preciso falar e vai ser através de você. Ele falou: mas de mim? Ele falou: é. E ele tentou relutar um pouco e de repente Caibar utiliza-se do médium, seu amigo Urbano, para falar algumas coisas com aqueles que estavam na sua casa. Todos ficaram impressionados, mas como pode Caibar, nem velado, ainda está sendo e já está aqui manifestando-se? Passa um pouco tempo, eles estavam já no velório, pouco antes de fechar o caixão para o sepultamento, novamente. Caibar retorna, incorpora-se no médium, seu amigo, e faz ali uma pequena palestra diante do seu cadáver, diante do seu corpo. Eu digo que é o auge do palestrante. Não é fazer palestra no MESESG, é fazer palestra no velório. Que quer dizer que já passou pela perturbação, está tranquilo, pronto para trabalhar, pronto para outra. Então, percebam como Caibar, assim como Samson, lá no livro Céu e Inferno, conseguiu se desvencilhar desse período de perturbação e ter a consciência de si mesmo pouquíssimo tempo depois de desencarnado. Herculano Pires, igualmente, estava enfermo no hospital, a sua esposa, Dona Virgínia, foi visitá-lo, de repente tem notícia de que ele havia desencarnado, e neste mesmo tempo havia uma reunião mediúnica na casa de Herculano, em que um médium pega o papel, pega lápis, um médium que quase não psicografava, e começa a psicografar uma mensagem muito bonita, e no final assina Herculano Pires. Pensar, mas como pode? Talvez ele está no estado de desprendimento da alma, o que pode acontecer, de encarnado mandar mensagens. E ficaram assim assustados, sem entender. Passa alguns minutos, chega a esposa e informa: Herculano desencarnou. Neste intervalo, Herculano já tinha consciência do que estava vivendo já no mundo espiritual. E a gente pensa: William, mas será que eles tiveram essa, vou chamar de privilégio só para a gente entender, esse mérito, talvez melhor a palavra, por conhecerem o Espiritismo? E Kardec pergunta isso na questão seguinte, 165. Se o conhecimento do Espiritismo pode ajudar, né, neste período de perturbação, ser maior ou menor. E é tipo assim, Kardec perguntando: espírito superior, tem uma vantagem ser espírita, né? Dá para ter um privilégio? Eu conheço o Espiritismo e minha perturbação é menor? E os espíritos respondem que conhecer ajuda, e ajuda muito. Porque o espírita já compreende antecipadamente o que vai lhe acontecer. Mas,
Porém, contudo, todavia, portanto, o que mais ajuda é a prática do bem e a consciência pura. O rótulo não basta. Se dizer espírita e não viver como espírita, talvez pode até complicar a situação por sermos mais cobrados. Mas se a gente conseguir unir conhecimento com a prática, como diria Leon Denis no Problema do Ser e do Destino, não basta conhecer, não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Isto é, deixar penetrar na prática cotidiana os princípios superiores que adotamos. Isso sim fará a diferença. William, mas então o conhecimento continua sendo importante? Sim, claro. E quem vai reforçar essa ideia é o próprio Leon Denis. Agora, no outro livro, Depois da Morte, em que o grande apóstolo do Espiritismo vai dizer o seguinte, que o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância para a preparação para a morte. Preparação para a morte? Porque a gente aqui se prepara para casar. Tem que ter o curso de noivado, né, Verinha? Vou fazer um curso de noivado. Não colocar a toalha molhada em cima da cama, pendurar bonitinha. Quando o creme dental estiver acabando, vá até o final, não deixa só para o marido ficar com essa peleja no creme dental. Lave a sua louça, os bons modos, a gente faz curso. Tem curso para quem quer ser pai, vai lá, vou fazer um curso de pais agora, vamos me preparar. Curso para conseguir emprego, curso para idioma. A gente se prepara para um monte de coisa, mas não se prepara para morrer. Nossa, William, mas que coisa, tem que preparar para morrer? Então pensar em coisa boa, a gente não vai morrer? E tomara que desencarne também, né? O Daniel falou que ontem que nem sempre é a mesma coisa, morrer e desencarnar, então que a gente morra e desencarne, né, um período curto um entre o outro. Então o que Leon Denis propõe é que nós façamos uma espécie de curso para a morte. Não é que eu preciso ficar neurótico pensando, será que eu vou morrer hoje, amanhã? Será que está chegando? Mas viver com a consciência de que nós somos mortais no corpo. Isso faz diferença. Isso é importante. E tem uma obra chamada A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Eu fiquei até contrariado com os amigos meus que fizeram essa camiseta aqui, que eu falei, faltou pôr o Bozano aqui, né? Tem Kardec, Denis, Delane, Flammarion. Dá para colocar o Bozano aqui embaixo, porque Bozano deu uma contribuição tão notável ao movimento espírita, com várias obras, mas vou destacar essa, chamada A Crise da Morte, porque ele teve ali um trabalho de pesquisador. O que ele faz? Ele analisa cartas, comunicações publicadas em revistas e jornais americanos e britânicos da sua época e começa a fazer um trabalho comparativo entre as cartas. Começa a analisar. Começa a ler e vai percebendo um detalhe aqui, outro detalhe ali. Aí pega a segunda carta, analisa, vai comentando as cartas, comenta essa, comenta a outra e vai montando um esquema. E no final, ele elabora a conclusão, destacando o que ele chama de 12 detalhes fundamentais e 8 detalhes secundários, que são detalhes que ele percebeu em todas ou quase todas as comunicações. E o interessante é que essas comunicações, as 17 analisadas de maneira mais especial por ele, elas eram de espíritos que manifestavam-se referindo ao período pós-desencarne, aos primeiros momentos, atravessando aquela perturbação espírita e também as sensações seguintes. Então ele faz esse comparativo e traz esses 12 detalhes para nós, em que nós falaremos de alguns deles aqui nestes minutos que nos restam. O primeiro que ele destaca, e aqui é muito importante dizer, é para a gente já ir se preparando para entender que isso pode acontecer com a gente. Primeiro, os espíritos dizem terem se encontrado do outro lado
com a mesma forma, com a mesma aparência que eles tinham enquanto encarnados. Aqui é uma decepção para alguns, né? Pensa, mas eu achei que eu ia desencarnar e ter um par de asa monumental, que quem eu não gosto viraria um demônio com um par de chifre. E um amigo meu um dia eu comentei isso com ele, falou: William, mas então eu vou chegar lá com essa barriga desse tamanho do outro lado? Foi, trata de fazer um regime antes, porque senão vai ter que continuar fazendo dieta lá do mundo espiritual também. Mas a primeira percepção é essa: desencarna, olha e fala, mas eu estou igual, eu não mudei. E vinculado a este detalhe vem um segundo, que é que boa parte deles levam muito tempo para entender que desencarnaram. Porque eles olham para o corpo, falam, mas eu continuo vivo, eu continuo igual antes. Às vezes com a roupa. Kardec entrevista na Revista Espírita soldados que se apresentavam para ele com a roupa da guerra. Então eles olham, mas eu estou vivo, eu estou encarnado. E pensando assim, tentam se comportar como se assim tivessem. Evelina, que é o quinto caso aqui, que ele vai colocar no quinto detalhe secundário, que é a explicação para o que nós chamamos de casas mal-assombradas. Que nada mais são do que casas em que antigos moradores que se achando vivos e donos da propriedade, não deixam ninguém chegar perto para comprar. E eles pensam, que absurdo, a casa é minha e tem alguém querendo negociar o que é meu. E vê os filhos brigando com o tirano, fala, mas por que vocês estão brigando? Eu estou vivo. E o que eles fazem? Para afastar o possível comprador, produzem fenômenos. E quem quer comprar casa mal assombrada? Só espírita, né? Só espírita. Que o espírita, se ele pudesse só colocar assim, compro casa mal assombrada, porque ele compra baratinho, porque ela vai caindo no preço, faz uma desobsessão na casa, doutrina, esclarece o obsessor e vende por um preço muito maior. Isso é um bom negócio. Vamos pensar nisso depois, Wellington. Vamos ver com calma essa parte aí. Mas se acha dono. E aí o pessoal fala, isso é conversa, isso aí é coisa de gente antiga, isso é conto que vai passando por gerações. Isso é realidade. Me confundo agora, foi Bozano, que escreveu um livro também chamado As Casas Mal Assombradas, ou se foi outro autor clássico. Então a gente precisa entender que pode acontecer com a gente. E eu tenho uma experiência pessoal para relatar, e que ela vem vinculada com uma dica. Certa vez eu estava dormindo e eu tive um sonho tão real de que tinha sido alvejado por um projétil de uma arma de fogo que bateu no meu peito e eu sentia o sangue quente saindo de dentro de mim, escorrendo pelo meu corpo. E eu tive a sensação nítida de que aquilo era real. E eu já era espírita. Aí eu acordei, falei, gente, será que eu desencarnei? Porque foi impressionante. Sabe aquele sonho que você se confunde se é sonho, se é realidade? Eu falei, gente, será que eu desencarnei? E se eu estiver já no estado de perturbação espírita, né? Que eu já tinha lido sobre. Aí eu falei, como é que eu vou saber? Aí eu falei, vou fazer o teste. Eu vou levantar da cama. Se eu olhar para ela e o meu corpício estiver lá ainda, já era. Hashtag partiu o mundo espiritual, né? Fui, né? Mas se eu olhar e o corpo não tiver, se o corpo não tiver, estou encarnado. Precisa falar qual que eu torci? Fiz uma prece a Bezerra de Menezes. Falei, ô Bezerra, né? Vai que eu desencarnei, né? Se o senhor já puder ficar aqui esperando o teste acabar para me conduzir, eu agradeço, né? Eurípides Barçanufo, ficarei extremamente grato. Fiz uma prece, busquei forças do fundo da alma e sentei. Mas teve um problema: olhar para trás. O medo da realidade.
Mas aí eu olhei, graças a Deus, não tinha nada lá, tinha só minha esposa, inclusive não tinha terceiro elemento na cama. Estávamos apenas 2. Passei por uma perturbação. Mas essa é uma dica que eu dou, porque salvo aqueles que têm o hábito de fazer desdobramentos conscientes, ou de que se desdobram aí por algum motivo, se você não tem esse hábito e de repente começou a se ver, há uma probabilidade muito grande de que você já desencarnou. Ou outro detalhe, de um amigo, eu fazia palestra, um amigo levantou o dedo e falou assim: William, eu acho que eu já desencarnei. Eu falei assim, olha... Eu falei, eu tenho que te contar que eu não sou médium. E se eu estou te vendo, é porque você está encarnado, você não tem chance nenhuma de estar desencarnado. Eu fiquei curioso, por que você fala isso? Ele falou assim, rapaz, é que você está falando negócio de perturbação espírita, que a gente acha que morreu, que não morreu. Porque lá em casa, ninguém mais me dá atenção, meus filhos me obedecem. A minha esposa não conversa mais comigo, eu passo, ninguém me enxerga. Então estou achando que eu desencarnei, estou lá só circulando. Então essa é outra dica que eu dou para vocês, a dica 2 da manhã. Se começarem a conversar com alguém que até então os ouvia tranquilamente, os enxergava perfeitamente, e se essa pessoa não começar mais a ouvi-los e a enxergá-los, pode ser que você já desencarnou. É uma probabilidade também altíssima de que isso tenha acontecido. O terceiro ponto, detalhe fundamental trazido por Bozano, é que os espíritos relatam haverem passado, e aqui ele coloca possíveis 2 momentos. No curso da crise que ele chama de pré-agônica, que é os minutos talvez que antecedem o desencarne, ou pouco depois, pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava. A gente observa muito isso em obras diversas, de espíritos que perto de desencarnar ou pouco depois fazem uma retrospectiva da sua encarnação. É como se passasse um filme, eles falam que é muito rápido. É como se 70, 80 anos fossem resumidos em minutos. Mas que, se não for bem encarado, pode afetar muito a partida ou até essa nova etapa já no mundo espiritual de quem passa por isso. E aqui é interessante observar que é quase em larga escala o que Santo Agostinho propõe em pequena escala. Porque Santo Agostinho propõe que nós façamos análise de consciência diariamente, todos os dias, todas as noites, antes de dormir, passar em revista os atos que nós fizemos. Aqui ele vai falar agora que quando vamos encarnar, ou pouco depois disto, nós fazemos isso, porém não relacionado ao dia, mas à existência. E olha agora, vejam a importância da gente desenvolver o auto-perdão enquanto estamos encarnados. Porque às vezes ficamos presos a culpas, a remorsos, ao que nós fizemos há tanto tempo, e gera transtornos mentais dos mais variados por conta do passado que nós lembramos agora. E a gente fica preso nele. E a gente fala isso aqui às vezes, fala assim, não, William, mas quando eu desencarnar eu resolvo isso. Não, mas quando a gente desencarnar, a gente só perde o corpo. Só perde o corpo. Se eu tenho dificuldade de me perdoar enquanto encarnado, eu terei igualmente a mesma dificuldade enquanto desencarnado. E corro o risco de ficar muito tempo preso a coisas que eu fiz, que eu não consigo desfazer e que eu não entendi com o olhar de aprendizado, mas que é o da responsabilidade, mas com o olhar paralisante, que é o da culpa. E eu lembro muito de uma música, não vou cantar, fique tranquilo mesmo, do Legião Urbana, quando ele fala, isso aqui dá para vincular com desencarnação e reencarnação. Ele fala, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. E todas as noites, antes de dormir, lembro e esqueço.
como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. A gente dá para trocar aqui todas as vezes antes de desencarnar. Lembro, que a gente vai lembrar, mas eu posso escolher. Fixar-me no que eu fiz há 10, 20, 30, 70, 80 anos, ou lembrar com o objetivo de aprender algo e ir em frente, porque a gente não tem tempo para perder. Então é uma postura que a gente tem que começar a pensar nisso. Como eu lido com as minhas culpas, como eu lido com os meus fracassos, como eu lido com as minhas fragilidades, para que quando eu passar para o outro lado, eu não fique preso nelas, mas entenda o mais rápido possível de que é para frente que se caminha. O quarto ponto, colocado por Bozano, é de que todos eles relatam, todos, sem exceção, terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas, de suas famílias e de seus amigos mortos. Leon Denis faz uma analogia da desencarnação com a reencarnação, e ele diz que assim como ninguém nasce sozinho, ninguém morre sozinho. Ninguém desencarna desamparado. Todos os 17 espíritos disseram para Bozano que em algum momento eles perceberam alguém ali a lhes amparar. E tem uma delas que chega a questionar, mas eu demorei tanto para perceber. E depois o guia espiritual vem e fala: estávamos lá. Ela só não percebia. Por que não percebia? Porque enquanto encarnada, ela não valorizava a presença das pessoas, achava inútil a vida em sociedade, buscava se isolar, achava que era autossuficiente, que conseguia viver e se desenvolver sozinha, então buscava uma reclusão, se achando quase uma semideusa. E agora no mundo espiritual, como ela achava isso enquanto encarnada, ela experimentou a solidão, simplesmente para aprender que nós necessitamos uns dos outros. E essa pessoa em específico, está no 6º caso do livro, quando ela, cansada de sofrer na solidão, faz uma prece a Deus e pergunta: cadê aqueles que me amavam? Automaticamente o seu guia se apresenta junto com familiares que estavam do seu lado o tempo todo, só que não eram percebidos por ela. Então veja que interessante trabalharmos esse relacionamento, não depois de desencarnados apenas, mas aqui, para que não sejamos surpreendidos justamente por aquilo que nós semeamos enquanto aqui estamos. E a grande pergunta que nós deveremos nos fazer é: estamos ampliando essa nossa família espiritual? Pessoas que nós amamos e que nos amam e que às vezes por gratidão ou por amor querem nos ajudar do outro lado. Tem uma outra música que eu gosto muito, Oswaldo Montenegro agora. Ele fala assim: faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia e quantos você já não encontra mais. Porque talvez eu não encontro mais, mas eu continuo amando. Talvez eu não encontro mais por inúmeras questões, dificuldades, mas o amor daqueles que conviveram comigo há 10 anos permanece. E nesta lista de amigos que Oswaldo Montenegro nos convida a fazer, é interessante porque a gente começa a lembrar de alguns que em momentos os mais diversos, dos mais singelos, foram importantes para que nós encontrássemos a pessoa com que nós casamos. Pessoas que foram importantes para que nós conseguíssemos um emprego que naquele momento foi muito importante, para que nós concluíssemos um curso, enfim, alguém que em algum momento da minha encarnação foi importante e que, quem sabe, estará do outro lado a me esperar. Chico, nas suas cartas, falava muito disso, de um espírito vítima de acidente, estava dirigindo, ele não via o impacto, porque ele era protegido antes, mas ele percebia uma coisa: uma luz vindo em sua direção, e posteriormente via a presença de familiares queridos que faziam a recepção nesse retorno ao mundo espiritual. E aqui eu trago a terceira dica da manhã, que é para vocês desencarnarem agora tranquilos, que não seja no MESESG.
Se vocês estiverem tranquilos, não forem médios, não estiverem doentes em estado de coma, sob efeito de um remédio muito relaxante, e começarem a ver o vovô e a vovó que já desencarnou, se você está aqui assistindo, de repente viu o vô e a avó, mas peraí, a mediunidade ela não é assim. Nossa, aflorou a mediunidade de uma hora para outra. Eu estou enxergando nitidamente o mundo espiritual. Não, é porque você já desencarnou. Então não faça, como diz aqui a música, segura na mão de Deus, não, segura na mão dos avós e vai, né? Vai, porque não relute neste mundo que ele não te pertence mais. Partiu com vovô e vovó agora, né? Então este é o quarto ponto trazido por Bozano. O quinto, não menos interessante, é de que eles relatam haverem passado, aqui ele coloca quase todos, por uma fase mais ou menos longa de sono reparador. A gente vê muito isso nos livros de André Luiz, né? Nas obras, aí os espíritos eram encaminhados para sono. E a gente fala, o Chico fica inventando essas coisas. Não, Bozano constatou isso nas comunicações que iam para a América do Norte e para a Inglaterra. Através de médiuns, que Bozano destaca isso no seu livro, que nem espíritas eram. Às vezes médiuns católicos e evangélicos, que a sua crença contrariava, inclusive, o fato de psicografar. Isso dava uma autenticidade ainda maior ao fenômeno. E ele destaca no primeiro detalhe secundário que os espíritos amigos, de quem eu falei antes, muitas vezes são os responsáveis por receber esses espíritos e encaminhá-los a este sono reparador. E aqui a gente observa que algumas correntes religiosas, dentro do próprio cristianismo, falam, e a gente com muito respeito discorda, de que após a morte nós ficaremos dormindo até que Jesus retorne, para fazer ali talvez o julgamento, fazer a distinção, enfim. Fala-se de um sono à espera da volta de Jesus. E Leon Denis coloca num livro chamado Cristianismo e Espiritismo, que por trás de quase todas as doutrinas, ensinamentos absurdos, que ele chama, pode haver algo realmente verdadeiro. Então não vamos ficar dormindo até Jesus voltar? Não. Porque isto, para nós espíritas, a gente classificaria como algo de absurdo. Mas qual que é o fundo de verdade nisso? É de que após a morte há um período de sono, que Bozano chama de sono reparador. A mesma nomenclatura muitas vezes utilizada por André Luiz nas suas obras. O sexto ponto, dizem os espíritos terem se achado num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente, ele chama de normais, e no meio tenebroso e opressivo para espíritos moralmente depravados. Aqui lei de causa e efeito, a cada um será dado segundo as suas obras. Nem céu, nem inferno, cada um de nós no meio em que se achar condizente, em que se estiver vinculado, como o Papa João Paulo II certa vez disse, de que céu e inferno são estados de consciência. Então nós construímos o nosso céu e construímos o nosso inferno no íntimo. Para onde vamos depois de desencarnado é uma coisa quase que automática. Ele vai falar aqui também no 12º detalhe fundamental. O sétimo, diz Ernesto Bozano, que os espíritos relatam terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real e análogo ao meio terrestre espiritualizado, que é outra coisa que vem ao encontro do que André Luiz nos traz nas suas obras, né, de que o mundo material ele é uma cópia imperfeita do que temos no mundo espiritual. E ele vai explicar aqui de maneira muito objetiva e resumida a explicação para isso. Ele vai dizer mais ou menos que este mundo, que ele chama de substancial, ele é simplesmente assim porque ele é feito da mesma matéria ou do mesmo elemento que compõe o perispírito daqueles que lá habitam. E a gente sabe que o perispírito não é algo imaterial. O perispírito, ele, na falta de palavras,
fala que é constituída de uma matéria quintessenciada, mas é algo. E de que esse mundo espiritual também se assemelha a algo que nós não conseguimos compreender ainda, apesar das muitas contribuições de André Luiz, Dona Ivone Amaral Pereira e vários outros médiuns, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, nos faltam palavras para compreender, mas a gente não pode achar também que depois do desencarne encontraremos o nada. Porque muitas vezes essa compreensão do que nos acontece após a morte, para muitos, é tão abstrata que parece um fim de uma vida, realmente. Parece o nada, muito se assemelha a ideias materialistas. E aqui ele liga esse sétimo detalhe com o oitavo, em que ele diz que os espíritos aprenderam que no mundo espiritual o pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. E a gente lembra de Leon Denis, Problema do Ser e do Destino, quando ele fala que o pensamento é criador, o pensamento cria, o pensamento constrói. E André Luiz, lá no livro Nosso Lar, recebe orientação de que o umbral está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre não pode compreender. E ele emenda dizendo: quem pensa está fazendo alguma coisa. E alguém consegue não pensar? Fala, agora eu não vou pensar. Está pensando. Não, mas agora eu vou parar de pensar. Pensou. Não tem jeito. Tem técnicas aí, né, que nos auxiliam a equilibrar, a ajustar os pensamentos. Mas o pensamento, ele é criador. Ele cria. E ele tem um papel fundamental nisso que denomina-se colônias, mundos, enfim, o nome pouco importa. Mas essas construções coletivas, a gente vai ver isso muito também no Memória de um Suicida, em que cada um, muitas vezes, plasmado daquela ideia fixa do momento de desencarne, cria em torno de si quase aquele ambiente, né, que serviu ali para que desse o golpe final, ceifando a própria vida. E ele vai dizer no quarto detalhe secundário que quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Então a gente percebe as gradações das responsabilidades, né, nessas criações no mundo espiritual. Dizem os espíritos, no nono detalhe fundamental, não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma de linguagem espiritual. E ele complementa: se bem que certos espíritos imaginam comunicar-se através da palavra. Eles pensam que estão comunicando através da fala, mas em verdade é o pensamento que estabelece a comunicação, conectando um ao outro através do fluido cósmico universal. Então, se a gente fica muito satisfeito com o que a gente manda no WhatsApp, nossa, como chega rápido, como o WhatsApp é bom hoje em dia, apesar da internet fraca, né, é muito melhor que antigamente. Você tinha que ligar, tinha que ficar 1 hora, 2 esperando a central telefônica, fazer a ligação, retornar. Eu não era nascido nessa época, mas já me contaram que era assim. Imagina o pensamento. Pensou, chegou. Não tem WhatsApp que dê conta, direct, messenger, não tem meio de comunicação nosso que consiga concorrer com a transmissão de pensamento, que no futuro, imagine isso, será a forma de comunicação entre todos nós. Leon Denis fala que quando nós ampliarmos, na medida em que o ser se evolui, essa possibilidade, as fronteiras se dissiparão. É um negócio que a gente não consegue nem imaginar que isso acontecerá também, quando o mundo estiver muito evoluído, entre os encarnados. Você pensa algo, fala, nossa, igual eu tive que pedir uma água para a Verinha antes,
Mas se eu tivesse com sede aqui, eu falo, Verinha, quero uma água. Ela, nossa, ele pediu uma água. Sem conversar, estou aqui fazendo a palestra. Mas acontece às vezes. Qual de vocês que nunca falou assim, nossa, foi uma transmissão de pensamento? Isso é um treino. E é tão fantástico, né? Fala assim, nossa, eu já ia te ligar, você me ligou, parece que você sabia. E de fato, a gente aqui aos poucos, gradativamente, vai treinando aquilo que será usual e habitual do outro lado e também na Terra, quando ela se evoluir mais. Mas Lísias, para André Luiz, nosso lar, vai dizer que os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Então que a gente desencarna e não compreende tudo isso de imediato. Então a gente chega do outro lado carregando ainda muito dessa nossa bagagem terrena e dessa nossa percepção de mundo. E os espíritos, no 8º detalhe secundário, vão dizer que algumas vezes eles se encontram em momentos de aflição e uma voz amiga lhes chega dando uma instrução, dando uma orientação, e afirmam então que essa voz que eles não sabem de onde a pessoa está, consegue lhes alcançar. E aqui eu vinculo isso com a responsabilidade que nós temos durante as preces que nós fazemos aos desencarnados. Porque quando eu oro, se eu oro de uma maneira maquinal, nada adianta. Mas se eu oro com sentimento, isso cria um elo, cria uma ligação entre nós que aqui estamos e aqueles do outro lado. E esse meu pensamento vai e auxilia. O Daniel colocou aqui ontem na Memórias de um Suicida, de que as preces que nós fazemos, ela é direcionada, e os espíritos deixam isso claro para Kardec no Céu e Inferno, de como elas às vezes servem para suavizar uma dor, para acalmar uma alma em estado de sofrimento. Então a gente precisa utilizar mais e utilizar melhor esses recursos valiosos e muitas vezes ignorados da prece, que é uma transmissão de pensamento a quem nós amamos. Mas tomar muito cuidado com essas transmissões de pensamento que nós fazemos a eles num sentido negativo e que eles atrapalham. Eles relatam várias vezes de que nós muitas vezes os obsidiamos, mesmo que inconscientemente. Eu atrapalho quem está do outro lado, impedindo ou dificultando com que ele siga a sua vida, com que ele siga a sua jornada, tentando retê-lo ao nosso mundo, na revolta, na inconformação e no desespero. Então olha a importância de sabermos como o nosso pensamento pode alcançar o outro lado. E o 10º detalhe é terem verificado que, enquanto espíritos, conseguem observar um objeto do outro lado. Tem um que, inclusive, ele é um relato lá do livro, que ele está na casa dele e percebe as pessoas se referindo a ele no passado. Nossa, mas como ele era bonzinho, como ele era isso. Aí ele fala assim, peraí, eu não estou entendendo, o pessoal está falando de mim no passado. E ele começa a não entender aquilo. Aí ele olha na mesa da sala, que antigamente não tinha essa questão de caixão, é coisa antiga. Ele olha lá na mesa assim e estava algo que ele não entendia o quê, mas coberto por um lençol, e ele diz, parecia um corpo humano, mas eu não compreendia o que era, quem era, estava coberto com um lençol. E aí ele diz que sem levantar o lençol, ele percebeu que conseguiu enxergar por debaixo dele, e percebeu ele mesmo lá dentro, embaixo. E aí ele descobriu que estava morto. Então olha como nós conseguiremos enxergar além das paredes, é claro, respeitando aqui a condição evolutiva, porque tem espíritos, gente, que não sabe que pode atravessar a parede. Então, se você tem medo, fecha a porta do seu quarto, que é uma boa. E torça para que ele não saiba atravessar. Porque ele só precisa saber que pode. Ele não precisa ser, mas será que tem que ser evoluído para atravessar? Não. Ele só precisa saber que pode. Vocês agora já sabem que pode. Quando desencarnar, fique à vontade para entrar tranquilamente. Mas se não souber, não faz. Então, é outra dica que eu deixo, né? 11º detalhe
haverem comprovado que os espíritos se podem transferir temporariamente de um lugar para outro, ainda que muito distante, por efeito apenas de um ato da vontade. O que não impede também possam passear no meio espiritual ou voyajar a alguma distância do solo. Aqui vincula outra vez a questão da evolução. É claro que um espírito desencarnou e fala assim: nossa, agora eu estou com a vontade de ir onde mora Jesus. E aí, vai lá. Não pode. Aí também tem uma diferença vibratória aqui que impede que isso aconteça. Mas dentro dos limites, né, que a gente tem, a gente pode voyajar, pode aí fazer aquilo, fazer visitas, fazer essas mudanças, respeitando a liberdade que não vai ser total, mas a liberdade que ainda assim possuiremos. Terem aprendido, é o 12º detalhe, que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Então tem que ter afinidade. É a lei de atração. Eu sou atraído, ele usa o termo aqui, fatalmente e automaticamente. Não é, mas eu quero tanto ir para o nosso lar, que todo mundo quer ir para o nosso lar. Não é um negócio como se o nosso lar fosse uma colônia assim, de espírito puro, né? Não é grande vantagem para o nosso lar. Eu tenho que contar isso aqui para vocês, né? Quer dizer que você passou pelo umbral, ou seja, por si só já é que a gente vai ser atraído automaticamente e fatalmente para onde eu tiver vinculação e necessidade de estar. Bom, finalizado o 12º ponto, creio que todos estamos preparados para desencarnar, ou não. Se a morte chegar agora aqui, como disse o Daniel, falar a sua senha, já vamos tranquilos. Ele falou que ontem que a gente tomar cuidado com colocar um nome no livro de velório, né? Porque dizem que depois do velório eles pegam aqueles nomes, recortam e fazem o sorteio do próximo. Enquanto ele falava, eu pensava numa estratégia que é interessante. Se isso for verdade, tem que consultar Allan Kardec para saber se é doutrinário ou não. Porque se for verdade, é bom colocar o nome de quem não gosta. Eu pensei, que maravilha, então eu vou começar agora a assinar como meus algozes, porque aí vai que o sorteio, e assina umas 3, 4, 5 vezes, você assina na entrada, na saída, aí você entra na sala, assina de novo, fala, deixa eu encher essa folha aqui com o nome dele. Mas de nada adianta, e o que eu trouxe aqui hoje não é novidade talvez para ninguém, porque o que Bozano faz aqui não é reinventar a roda. Fala assim, nossa, Bozano falou alguma coisa que Kardec não tinha falado. Não. O que Bozano faz é apenas reforçar o que Kardec já havia trazido nos livros espíritos e também e principalmente no Céu e Inferno. William, mas por que você traz algo que não é novidade? Justamente para reforçar em nós não apenas o conhecimento, mas a consciência de que nós estamos aqui, de fato, de passagem. A gente fala tanto isso, né? A gente está aqui de passagem, mas será que vivemos com essa consciência? E será que, entendendo que eu sou um ser mortal com alguns anos de experiência, eu valorizo bem as provas que me visitam? Porque Leon Denis, no livro Porquê da Vida, ele diz algo que eu vou ler para ficar literal, porque é maravilhoso, é lindo. Ele fala assim, vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis, arrastando nas suas evoluções cortejos de planetas. O que ele propõe? Você chegar durante a noite, olhar para o céu e ver as estrelas, ver a lua, imaginar que além do que nós enxergamos tem muito mais, muito mais. E ele coloca um questionamento: quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? A Terra dizem que tem 4, alguma coisa bilhões de anos. A Terra. E ele diz, pois bem, quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Virá um dia
em que todos esses focos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas, porque Deus cria sem cessar. Então quer dizer, o sol que eu vejo hoje, um dia não existirá mais. Esse espaço Beira-Rio, Gilmar, lamento informá-lo, mas um dia não existirá mais. O corpo que nos abriga não existirá mais. Os corpos dos seres que amamos não existirão mais. Porque diz Leon Denis, nada do que enxergamos existirá para sempre. Nada. Tudo que a gente enxerga, um dia vai acabar. Um dia deixará de existir como nós enxergamos. E ele coloca de uma maneira muito poética que o vento dos espaços, porque tem movimento, o vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Então ele faz aqui agora um contraponto. Ele primeiro chama os mundos gigantescos. E agora ele fala, olhando para a eternidade, esses mundos são como se fossem poeiras desgastadas, que serão varridas pelo vento. E ele olha para cada um de nós e diz, mas tu viverás sempre. Tem lógica um negócio desse? Se olhar para o sol e falar assim, meu Deus, o sol é tão potente, tão grandioso, tão importante para a nossa vida, mas o sol um dia não existirá mais. Mas aquele que está do meu lado nunca vai acabar. E aí ele pergunta, que serão então para a tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? O que representa essas preocupações, essas quimeras, essas mesquinharias? E ele mesmo afirma, são acidentes efêmeros de nossa caminhada. Eles não deixarão no fundo de nossa memória, senão tristes ou doces recordação. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas serão como uma nuvem fugidia no meio de um céu sereno. Aí você olhar um céu azulinho, bonitinho, tem uma nuvem pequenininha lá. É isso que representa os males do presente. Mas se nós não soubermos encará-los, esses males pequenininhos podem afetar em muito a nossa desencarnação e posteriores encarnações. Portanto, diz Leon Denis, considera no seu justo valor as coisas da terra. Não demos nem mais nem menos importância. Valorizemos-las como elas merecem ser valorizadas. Importantes para o meu progresso espiritual, se eu souber olhar para elas. E se eu assim me comportar, se eu assim compreender o papel da dor, o papel do sofrimento e das dificuldades, aí eu terei aquilo que ele chama da morte para o justo. Lá no livro Porquê da Vida, em que Leon Denis diz que quando, enfim, após uma existência bem preenchida, tipo a do Gilmar, por exemplo, essa existência, você vai falar assim, puxa, que existência, né? Que cara bacana, maravilhoso, que o Gilmar é bom só de você estar do lado dele, impressionante. E quando, enfim, após uma existência bem preenchida, a hora solene chegar, é com calma, sem pesar, que acolherá a morte. Sua consciência, desligada das sombras materiais, se erguerá diante dele como um juiz, representante de Deus, perguntando-lhe, que fizeste da tua vida? E ele responderá, lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei aos meus irmãos o exemplo da retidão e da doçura. Aliviei os que sofrem, consolei os que choram. E agora, que o Eterno me julgue. Eis-me em suas mãos. Fechando com a música também, quando Almir Sater
na Tocando em Frente, diz: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Leon Denis tinha como lema: sigamos para a frente, sigamos sempre para o mais alto. E Sócrates disse: se é assim, deixem-me morrer outras e outras vezes. Que Jesus nos abençoe sempre.